Hello! Hoje eu tô aqui pra falar de um livro que, gente... do livro sobre o qual eu vou falar hoje, Fellside. Bom, esse livro aqui é Fellside, Estranhos Visitantes, e eu tô totalmente em dívida com ele. Por quê? Este livro é de novembro do ano passado, eu recebi ainda a prova de trabalho da editora Rocco e eu fiquei devendo o vídeo desse livro que acabou passando porque foram vários livros atropelando um outro e eu simplesmente não fiz e tô aqui pra acabar com esse atraso, porque eu já li faz um tempinho e é meio ruim até porque eu espero que eu não tenha esquecido dos detalhes. Sempre que eu termino um livro eu vou lá e anoto tudo que eu preciso falar no vídeo, só que desse livro aqui eu acabei não fazendo isso e eu espero do fundo do coração que eu consiga falar tudo que eu tenho pra dizer sobre esse livro. Esse livro foi escrito por M.R. Carey e ele é um escritor de histórias em quadrinhos e ele também ficou muito conhecido no Brasil pelo livro A Menina que Tinha Dons. Ah, e além disso ele é roteirista de X-Men. Sim, senhores, M.R. Carey é foda. Eu já soube que A Menina que Tinha Dons é muito bom e eu fiquei super afim de ler depois de ler Fellside. Vou falar um pouquinho então sobre a história de Fellside pra vocês. Antes de mais nada, é um livro então lançado em novembro de 2016 pelo selo Fábrica 231 da editora Rocco. Ele tem mais ou menos 464 páginas de história e se divide em 4 partes. Bora falar sobre esse livro. Fellside, Estranhos Visitantes conta basicamente a história da Jess. Quem é a Jess? Bom, o livro começa sem a gente saber quem é a Jess, o que ela tá fazendo, onde ela tá, o que aconteceu. O começo do livro é muito bom, é sensacional, foi o que me prendeu pra continuar lendo o resto da história, porque eu confesso que esse livro é muito bom, só que o meio dele me deixou meio, não sei se eu quero continuar lendo, mas eu continuei e eu terminei. Então a Jess, ela acorda num hospital e a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo. Ai, caralho. Então a Jess acorda no hospital, a gente não sabe muito bem ali o que tá acontecendo, o que ela fez, onde que ela tá. E aí ela descobre que ela passou por um incêndio e ela está sendo acusada de ter assassinado uma criança de 11 anos que era o vizinho dela, o Alex. E ela tá totalmente queimada, ela passou por algumas cirurgias para reconstituir a face dela e ela vai a julgamento para saber se aquela acusação é verdadeira ou não. Obviamente, ela acaba sendo considerada culpada e ela vai para Fellside. O que é Fellside? Fellside é uma prisão de segurança máxima que tem muitas prisioneiras perigosas. Fellside, ao mesmo tempo que é uma história espiritual, é uma história que traz a realidade de um presídio de segurança máxima pra gente. Com essa história a gente acaba se aprofundando um pouco na relação que as detentas têm umas com as outras e acaba descobrindo também os esquemas de corrupção que podem existir num presídio. A gente vê tráfico de droga, vê quem é que manda, como desmanda, como que os carcereiros, né, e os responsáveis por aquele lugar, eles podem se abster de alguma responsabilidade ou ao mesmo tempo eles podem participar de alguma coisa lá dentro. E a Jess, ela participa de tudo isso ali como uma pessoa bem away, sabe? Eu confesso que a Jess é uma pessoa muito difícil de se ler, ela é uma personagem muito misteriosa e ao mesmo tempo muito... como eu posso dizer? Eu não sei dizer, na verdade, mas ela é uma pessoa que eu não consegui decifrar. Eu terminei o livro e eu não consegui decifrar realmente quem é essa personagem. De fato, no final, a gente começa a ter uma luz e entender melhor o que ela tá passando, mas até então eu confesso que ela é uma das personagens mais difíceis de se ler. Apesar de a gente saber um pouco mais o que tá acontecendo ali com as detentas, cada uma delas tem um estereótipo que é ok, sofreu isso daqui, por isso que fez aquilo, tá. A gente entende. Agora ela é uma coisa muito obscura. E aí isso me deu uma balançada no meio do livro, porque eu falava, meu, quem é essa mulher? Tipo, o que ela quer da vida? O que ela tá pensando? Porque ela tem momentos, assim, que a gente entra bem, assim, no âmago da vida dela, mas ao mesmo tempo a gente é meio distante. Eu não sei explicar muito bem a relação que eu tive com essa personagem, mas eu sei que eu sei que ela é uma incógnita pra mim. Eu não consigo compreendê-la
a fundo. E esse livro tem uma narrativa bastante diferente do que eu tô acostumada, mas eu gostei. Não é uma coisa ruim. Eu gosto disso, de autores que têm uma escrita própria. Eu não sei se os outros livros dele são assim, mas eu achei bem diferente de tudo que eu li, assim como eu achei da Tana French em O Canto dos Segredos. Foram escritas bem diferentes assim do que eu tô habituada. É uma leitura fácil, fluida. Ele tem capítulos muito pequenininhos, então você consegue matar vários capítulos num dia só. Eu demorei um pouquinho pra ler esse livro. Ele não é muito comprido, ele tem o quê? Não, ele é um compridinho assim. Mas eu achei a letra grande, tá? Então não é tão pequeno assim. E é o que eu falei, os capítulos são super curtinhos, você consegue matar bastante capítulo por dia. Mas a leitura é super fluida. E aí, como eu falei, mostra muito da hierarquia, da corrupção, de como que é estar numa prisão de segurança máxima. E aí, esse negócio de não entender muito bem quem é a personagem, a gente tem uma coisa que tá presente em todos nós, que é o medo de alguma coisa. Você pode ser a pessoa mais durona do mundo, que tem alguma coisa ali, ó, que cutuca o seu, sabe, o seu calo ali, e você tem medo de alguma coisa. Todos nós temos algum medo, alguma coisa que impede a gente de fazer algumas coisas. E eu vejo muito isso nessas personagens. Elas são super duronas, mas ao mesmo tempo parece que elas têm barreiras, têm muros em volta delas que brecam a gente, que não deixam a gente entender realmente quem elas são, pra gente não entender qual é o medo delas e aí chegar no cerne da questão. E uma coisa que eu achei muito legal nesse livro é que todo mundo é muito humano, sabe? Tipo, não tem ninguém perfeito, não tem ninguém fofinho, é todo mundo com algum defeito, com algum problema, e não tem um personagem bonzinho pra gente torcer por ele. Nem a Jazz é boazinha, assim, tipo, né? Todo mundo tem alguma coisinha que, por mais que a gente esteja fazendo aquilo contra a vontade, esteja conflitando, a gente vê que é humano, sabe? Que não é perfeito. E aí, isso é bem interessante porque torna os personagens bem mais próximos da nossa realidade. Inclusive, o Alex, que foi a criança que foi queimada no incêndio no apartamento da Jess, ele tem um lado sombrio, assim, quando a gente fica sabendo algumas coisas sobre ele. E detalhe, só pra contar um pouquinho de como foi esse incêndio. Será que eu conto? Não sei se é um spoiler, eu não vou contar não. Só vou dar uma dica, o incêndio aconteceu no apartamento dela. Ok. E aí, pra finalizar então, porque eu acho que eu já falei tudo sobre o livro. E aí, pra finalizar, então, eu deixo esse recado de que a personagem principal ela é bem fechada, assim, a Jess. E eu terminei realmente sem decifrá-la muito bem, mas com uma empatia muito grande, porque eu entendi várias atitudes dela e eu compreendi o que ela faz no final. Então esse livro tem um começo muito bom, um fim muito bom também, eu achei. Só que o meio me deixou meio assim, sabe? Mas a escrita é muito boa, a história é bem marcante e é bem diferente de várias coisas que a gente vai ter lido na vida. Essa é a minha dica de hoje, então. Falei pra vocês sobre Fellside, Estranhos Visitantes, de M.R. Carey. E essa versão não é a versão finalizada, foi uma versão de prova de trabalho, né? Que a gente recebeu da Editora Rocco, valeu Editora Rocco. Que foi antes de ter a versão finalizada pra venda. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, não esquece de compartilhar pra cada vez mais gente ler, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer esse mundo ler. E não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito aqui, beleza? Um beijo, até a próxima.